Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos novamente. Meu nome é Rogério e estamos no canal Palavra Amiga Espírita. Vamos então dar continuidade às reflexões que estamos fazendo sobre as evocações que constam lá do capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar alguma coisa em relação à evocação do Dr. Vignal. E Kardec apresenta algumas considerações aqui, logo no início. Então, assim, nós compreendemos que o Dr. Vignal, provavelmente médico, ele fazia parte, ele era um membro atuante, um estudioso que fazia parte da Sociedade Espírita de Paris, das reuniões mediúnicas que Kardec dirigia. E esse membro, o Dr. Vignal, ele faleceu no dia 27 de março de 1865. E consta que na véspera do sepultamento, um sonâmbulo muito lúcido e que vê muito bem os espíritos, aqui Kardec está falando que foi pedido a um outro membro da sociedade que tem a faculdade mediúnica, que nós chamamos de sonambulismo desperto, conforme estudamos lá no livro dos médiuns. E Kardec então diz aqui que esse outro membro, ele foi pedido a ele para que observasse para ver a condição que o Dr. Vignal se encontrava, porque havia falecido naquele dia, no dia 27 de março de 1865. E esse espírito não, e esse membro da sociedade, esse médium, deu o seguinte relato na sequência. Ele disse: Vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma massa que se agita, e como alguma força que faz esforços para dela se liberar, mas que tem dificuldade para vencer a resistência. Eu não distingo a forma do espírito bem determinada. Interessante essa parte, porque é o primeiro relato que nós vemos aqui de um de um membro da sociedade com essa faculdade mediúnica do sonambulismo desperto, que ele utilizando da sua faculdade, da sua mediunidade, ele teria se dirigido para o ambiente onde estava o corpo do Dr. Vignal e relatou o que ele estava observando. Então nós podemos imaginar aqui que essa massa que se debatia era o corpo espiritual ou perispírito do Dr. Vignal, que ele estava ali se movimentando para se desprender, né? Para se libertar do corpo físico, biológico, material que havia falecido, que estava morto. Interessante essa essa maneira que ele nos apresenta, que faz com que a gente consiga imaginar, né, esse esforço do espírito atrelado ao seu corpo espiritual, o perispírito, e já tentando se desvencilhar, se desconectar do corpo material, corpo carnal, que estava morto. Interessante. E depois, passados 4 dias do enterro do Dr. Vignal, do corpo físico do Dr. Vignal, mais precisamente no dia 31 de março, ele foi evocado lá na reunião mediúnica da Sociedade Espírita de Paris. Ele foi evocado e logo ele se apresentou já de maneira muito lúcida, muito desperta, falando a respeito da sua alegria, das percepções que teve logo após o seu desencarne. Não apresentou um período de perturbação, que nós já aprendemos, né? Que esse período de perturbação, normalmente aquelas pessoas que são mais evoluídas espiritualmente ou moralmente, eles nem passam por esse período de perturbação, nesse retorno à vida espiritual,
mas outros que são mais desequilibrados, carregando culpas, carregando o fardo de erros que foram cometidos, a falta de conhecimento das questões espirituais também, faz com que esse período de perturbação seja de algumas poucas horas ou até mesmo de muitos anos nesse período. Então o Dr. Vignal, ele se apresenta desperto, se apresenta bem e feliz quando perguntado como ele se encontra, e ele dizendo, inclusive, Kardec faz uma pergunta interessante que como ele se reconhece, como ele está se vendo enquanto espírito desencarnado, né? E ele diz que ele vê normalmente. Ele sente o seu corpo muito mais leve, naturalmente, porque ele está vendo, ele está conectado ao seu corpo espiritual, liberto do corpo carnal, do corpo material que foi sepultado. Então ele diz que ele está da mesma forma, ou seja, tem a mesma aparência de como ele era. E é interessante essas percepções que eles nos apresentam, né? Tem uma percepção muito maior em relação à questão da iluminação, da maneira como ouve, da maneira como enxerga também, por todo o seu corpo e não pelos órgãos que o nosso corpo físico aqui limita, né? A visão, a audição e assim por diante. Depois tem uma outra passagem que é muito interessante, quando durante essa evocação, Kardec faz uma pergunta para ele, fala: como que você está se sentindo agora? Que você está conversando conosco e você está livre do corpo físico. Há alguma diferença de quando há 5 anos atrás nós fizemos aquela experiência onde você ainda é encarnado, mas em desdobramento pelo sono, foi evocado e se comunicou aqui na Sociedade Espírita de Paris? É mais ou menos assim a pergunta que Kardec faz. Então nós percebemos que há 5 anos atrás eles fizeram uma experiência, ou seja, o espírito encarnado, o Dr. Vignal, se propôs em participar, permitindo que fosse evocado na Sociedade Espírita de Paris, na reunião mediúnica, quando estivesse dormindo em casa. E isso aconteceu. E essa comunicação que ele apresentou, ela é bem completa, tem muitas perguntas e está lá na Revista Espírita de março de 1860. É muito interessante, recomendo os amigos que façam essa busca de procurar lá na Revista Espírita de 1860, em março de 1860, vai estar lá a respeito da evocação do Dr. Vignal. Naquela ocasião ele estava ainda encarnado, mas em desdobramento pelo sono. E aqui ele está desencarnado. E ele confirma agora, nessa evocação, enquanto espírito desencarnado, que naquela oportunidade, e diante dessa nova oportunidade de comunicação, a diferença são as limitações que o corpo físico apresenta. Justamente que vem de encontro com os estudos que nós fazemos, dos nossos irmãos que já relataram uma situação semelhante, que nós sofremos, enquanto espíritos que somos, sofremos muito a influência que o corpo físico apresenta, as limitações que o corpo físico proporciona ao espírito ainda encarnado. Ele confirma isso. Mas então eu recomendo a leitura porque ele continua falando da maneira como ele se encontra, da felicidade de estar no plano espiritual, que tem o infinito por sua frente. Ele fala também que algumas coisas ele não pode responder, que é proibido. E Kardec pergunta: mas quem que está proibindo? Como você sabe que você não pode responder? E ele diz: o pensamento do meu guia,
do meu protetor. Então, olha só, né, como nós somos cuidados, nós somos amparados, porque aprendemos também no Espiritismo que nem tudo pode ser revelado para nós. Nem tudo foi revelado. Somente foi revelado aquilo que nós temos condições de aprender. E olha que nós aprendemos com grande dificuldade. Fazemos interpretações muitas vezes de maneira translocada, né? Então, por isso que nós temos que ter por base dos nossos estudos as obras básicas do Espiritismo e tomarmos muito cuidado com fantasias, com quimeras, com ilusões que muitas espiritualidades, aí questões de espiritualidades apresentam. Então, é só ter o pezinho no chão, tomar cuidado, ter o conhecimento embasado nas obras fundamentais do Espiritismo, que aí nós temos condições de interpretar todos os outros ensinamentos de uma maneira mais coerente, com base sólida, e não ficarmos divagando, né, em histórias que apresentam aí, que passam até por ridículos aqueles que falam sem conhecimento. Meus amigos, então é isso. Esse nosso encontro, nós vimos algumas coisas em relação a essa evocação do Dr. Vignal, mais um membro da Sociedade Espírita de Paris, que desencarnado se propôs em trazer informações das condições que se encontra no plano espiritual, fazendo parte aqui dos espíritos felizes deste capítulo que estamos lendo. Então, meus amigos, até o próximo encontro. Tchau, tchau.